algumas pessoas falam assim, puxa, mas será que a competição que eu vejo entre os meus liderados, ela é fruto dessa cultura da organização? Né? Será que, por exemplo, a minha liderança, ela é mais fraca que a cultura? Olha, eu vou dizer o seguinte, é claro que as lideranças, e como eu disse, né, a liderança é o agente transformador e o agente que garante, né, como se fosse o embaixador ali da cultura. É claro que o líder ele tem uma responsabilidade e ele está muito mais próximo da equipe e ele, com toda certeza, ele tem aí uma interferência muito grande no trabalho dessa equipe, né? Mas não tem liderança que seja tão forte, mais forte do que a cultura. Então, por exemplo, se você me disser assim, olha, a minha equipe, eu vejo que a minha equipe tem competição, né, entre si, eu vejo que existe ali uma competição, eu vejo que existe um individualismo, cada um por si, é natural que essa empresa, ela permita, ela consinta uma atitude de competição entre as pessoas. Então, isso provavelmente, né, ao decorrer do desenvolvimento da empresa, isso foi permitido, né? E claro que, por exemplo, você é liderança porque essa empresa consentiu você ali. Então, certamente você tem aí um quê de responsabilidade dessa cultura da sua equipe, né? Então, por exemplo, vamos falar de maneira simples aqui. Como que a cultura interfere no desenvolvimento e na postura que as pessoas tomam. Você trabalha numa agência de publicidade. Agência de publicidade, como que é o jeito de se vestir do pessoal de uma agência de publicidade? Muito mais descontraído, mais leve, sem formalidades, né? A comunicação também, ela até permite, né, algumas expressões aí, alguns palavrões, uma comunicação mais cool, vamos dizer, mais descontraída, com menos formalidade. Também, assim como nas roupas, na comunicação. Quando você olha para uma organização, por exemplo, um banco, as pessoas elas são mais formais, elas se utilizam de roupas mais formais, elas têm um atendimento direto ao público, então com isso elas não podem usar termos que não sejam, né, formais, que não sejam educados, né? Não é permitido. Então a comunicação também é uma comunicação diferente, né? E aí, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha numa agência de comunicação, por exemplo, né, ou numa agência de promoções, você vai se adaptar ao código, às regras daquele ambiente. Então, você vai ter roupas mais descontraídas, você vai ter roupas mais alternativas, roupas mais democráticas, vamos dizer assim. E a pessoa que trabalha num ambiente pouco mais formal, se você olhar a maioria das roupas dela, né, vai ser de roupas formais. Por quê? Porque a gente passa muito mais tempo no trabalho do que, de fato, aí, né, nos nossos momentos de relações privadas e lazer. Então, é isso que quando a gente fala de cultura, e que o meio interfere, né? De fato, o meio interfere. Então, se as pessoas na sua equipe têm entre si competição, tem algo que está desajustado e que pode ser uma cultura geral da empresa e que pode ser algo específico que você criou ali por algum tipo de relacionamento onde você privilegia algumas pessoas e você, enfim, não dá não tem afinidade com outras e isso também gera competição, porque, por exemplo, eu que sou beneficiado, né, que tenho afinidades com você, como você vai contar mais comigo, eu vou me sentir sobrecarregado. E aí o que, que vai acontecer? Eu vou sentir que eu posso mais, que eu entrego mais, que eu sou melhor do que os outros. E como liderança, qual é o nosso papel? É equilibrar, né? Então eu não posso liderar por preferência, né? Eu preciso liderar o conjunto, eu preciso comunicar quais são a cultura, as estratégias, quais são os nossos objetivos, qual é a missão que a gente tem, quais são os valores que a gente precisa perseguir, para então ter um resultado
né? Um ambiente que seja aí mais de união, de colaboração, e isso vai fazer total diferença. Então, em resumo, a competição, quando ela existe, o individualismo, quando ela existe em um grupo, em uma equipe, é fruto, sim, da cultura, né? Da cultura da empresa, da cultura geral da empresa, e também, ou a empresa consente uma liderança que gera isso, ou o líder imprime, né, no caso, o líder mesmo querendo imprimir um ritmo diferente, todo o resto das lideranças imprimir um clima ali de competição e faz com que a empresa tenha essa cultura mais forte. Exemplo disso é a Ambev nos anos 2000, que era uma cultura muito mais focada em resultados, mais objetiva, muito mais competitiva, né? E, claro, uma pessoa, por exemplo, que fosse mais focada, mais voltada para desenvolvimento humano de médio a longo prazo, ela iria ter muita dificuldade de viver nesse ambiente. Como Darwin falou, né, na sua teoria aí do evolucionismo, sobrevive aqueles que melhor se adaptam ao ambiente. Então, sim, a gente acaba sendo fruto, né, daquelas regras, daquele conjunto de valores e mentalidade de um grupo, uma vez que a gente está inserida ali naquele contexto.